paz esteja com você, que as bênçãos de Deus, que o Espírito Santo te ilumine, que o seu dia seja marcado das bênçãos de Deus, que tudo concorra para a paz na tua casa, na tua vida. Hoje é dia dos avós, dia de São Joaquim, Santa Ana, os avós de Jesus. E nós não temos na Bíblia relato sobre os pais de Maria, mas tem um evangelho que fala assim, proto-evangelho de Tiago, que relata um pouco esta história. Este evangelho não foi considerado canônico, não foi considerado inspirado, mas serve também um livro para recordar os fatos daquela época. E Tiago, então o proto-evangelho de Tiago, diz que Joaquim era casado com Ana já há 20 anos e não tinha filhos. E ele foi no templo por ocasião da festa das colheitas e na hora das oferendas, na hora da oração, do sacrifício, ele vai junto com os homens casados e que têm filho. E o sacerdote do templo chama a atenção dele. E ele fica muito chateado com aquilo e vai estudar a vida dos patriarcas e percebe que os patriarcas são abençoados com filhos. E eles tinham filhos. Então ele decide fazer um jejum. Vai para o deserto e fala assim, eu vou ficar aqui até que Deus se manifeste e atenda à minha oração. E assim diz o Evangelho de Tiago, que depois de 40 dias, Deus se manifestou, um anjo se manifestou a ele e a Ana, e eles então tiveram uma filha que se chama Maria. Esta Maria é a mãe de Jesus. Portanto, Joaquim e Ana são os avós de Jesus, os pais de Nossa Senhora, Maria, a nossa mãe. Por isso, quero desejar esta oração, invocar a Deus as bênçãos em favor de todos os avós. Quantos avós nos acompanham, né? Quantos avós cuidam dos netos. Hoje nós temos muitos avós que literalmente ajudam os pais na educação dos filhos, né? Que Deus abençoe todos os avós, que tenham esse testemunho bonito de cuidado com as crianças, essa presença marcante no nosso meio. Muito obrigado do testemunho de vocês. Vocês são muito importantes para nós. A presença de vocês, o carinho, esse zelo, esse jeito amoroso de dirigir-se aos filhos. Muito obrigado. Vamos agora ouvir o Evangelho para o dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 16 e 17. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os dois versículos que acabamos de ouvir, ele faz parte do final da parábola do semeador. Depois de Jesus falar a parábola, explicar a parábola, agora ele fala sobre ver, ouvir, vê-lo, ouvi-lo. E Jesus diz que a parábola é feita para compreender o mistério. No primeiro momento, ela é feita para aquele que não entende
entender. E quem compreende, aprofundar, melhorar. Ele se dirige às multidões. As pessoas vão ao encontro de Jesus. E a parábola, ela permanece assim sempre o enigma das bem-aventuranças. Quem vê Jesus, vê o cumprimento de uma promessa. É preciso, com efeito, abrir os ouvidos, os olhos e o coração para o Senhor. Aproximar-se de Jesus, dispondo-se a reconhecer a dureza e a resistência do próprio coração. Todos devem ser capazes de entrar em contato com o mistério da parábola. Em relação à questão de ver Jesus, tem gente que lamenta de não ter vivido no mesmo tempo dele, poder ver e tocar. No entanto, nós sabemos que Jesus foi condenado pelas pessoas que viram, tocaram e não se converteram. Isso não é fato suficiente para mudar a vida das pessoas. O que é fato é que, vendo os sinais que ele realiza, vendo o ensinamento que ele deixou, eu tomo uma posição, uma opção na vida e então eu posso crer. Isso me faz racional, isso me faz tomar uma fé profunda naquele que eu posso projetar, imaginar que é o Filho de Deus, Jesus, mesmo não tendo visto, mesmo não tendo tocado. E isso que Jesus fala. Muitos vão desejar de ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo. Por isso, Deus se manifesta para nós em sinais, de tal forma que nestes sinais nós podemos reconhecê-lo. Um dos sinais dos sacramentos da igreja é a igreja organizada, a igreja reunida. Por isso, ir à igreja é estar inserido no sinal da manifestação da presença de Deus. Participar da Eucaristia, participar dos sacramentos, é participar dos sinais que revelam Jesus. Então, não tem importância que eu não tenha visto Jesus, tocado em Jesus, da forma como muitas pessoas imaginavam. O importante é acreditar no seu ensinamento, na sua palavra, que aí toma uma dimensão nova, que o outro passa a ser para mim o Cristo na minha vida. Vamos agora acompanhar e rezar juntos a oração deste dia. Rezar é falar com Deus, é entrar em sintonia da criatura com o Criador, é voltar para aquele que nos criou, para quem tudo vale a pena, para quem a nossa vida anseia constantemente para descansar em paz. Por isso, a nossa oração, a nossa invocação ao Deus da vida, as bênçãos necessárias para viver a fé, seguindo no caminho de Jesus. Para a nossa prece, quero fazer uso do Salmo 79, invocando a Deus que Ele venha nos visitar a nossa casa, nossa família, nosso trabalho, a nossa comunidade. E diz assim: ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que a José apacentais qual um rebanho, vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor, ante Efraim, Benjamim e Manassés, despertai vosso poder ao nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação.
Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Arrancastes do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. Diante dela preparastes o terreno, lançou raízes e encheu a terra inteira. Os montes recobriu com sua sombra, e os cedros do Senhor com seus ramos. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio e seus rebentos se espalharam. Por que razão vós destruístes sua cerca, para que todos os passantes a vindimem? O javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado nela pastem? Voltai-vos para nós, Senhor Deus do universo, olhai do alto céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esta invocação para que Deus venha ao nosso encontro como a chuva que irriga a terra e faz brotar a semente, como o dia que esconde a noite e nos promove para o trabalho, para as ocupações, para o encontro com as pessoas, o sol que nos ilumina, assim a presença de Deus para o dia de hoje. Que o sol da vida, a luz de Jesus, esteja sempre presente, ilumine o teu dia e teu trabalho. O Deus nosso Pai, volte o olhar para você, te abençoe. Ele é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Amém. Muito obrigado da sua companhia. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Viva com alegria. Tenha um dia de muita paz.